alteração vascular. Essas alterações elas podem ser de duas linhas, né? A linha da isquemia e do infarto, que é por diminuição do aporte sanguíneo, e a linha da hemorragia, que geralmente vai resultar da ruptura dos vasos. Aí a gente estava descrevendo aqui os fatores de risco. Os de cá são os principais, né? Sendo a hipertensão arterial presente aí na grande maioria das situações, né? E os outros são fatores que normalmente vão coexistir, como a gente descreveu aí, né? Além desses fatores que são clássicos, também essas condições aqui predispõem à ocorrência de uma doença cerebrovascular. O paciente que já tem doença vascular em outras áreas corporais, né? O paciente que tem doença cardíaca, principalmente a fibrilação atrial crônica e as doenças valvares do coração, que são as principais fontes de êmbolo para o tecido cerebral, então que vão gerar o AVC isquêmico embólico. O paciente que tem níveis elevados desse aminoácido no sangue, né, que é a homocisteína, que está relacionado, seus níveis elevados, a doenças da coagulação, a doenças isquêmicas, o uso de anticoagulantes, que está relacionado aí às hemorragias espontâneas intracranianas, muitas vezes até não relacionado com a hipertensão arterial, a idade, quanto mais velho, maior o risco de doença cerebrovascular. Olha aqui, ó, acima de 80 anos nós temos quase 15% de chance de termos um AVC, independente de fatores de risco. É uma doença que tem um predomínio entre o sexo masculino, principalmente da raça negra, que traz no seu histórico aí também uma maior prevalência de hipertensão arterial. E um paciente que já teve qualquer forma de acidente cerebrovascular, ele tem mais de 20% de ter um novo evento, né? Toda vez que ele tem uma isquemia ou uma hemorragia prévia cerebral, tá? Bom, então na aula de hoje a gente vai abordar principalmente os mecanismos fisiopatológicos e na aula da semana que vem a gente divide nas apresentações clínicas dos AVCs isquêmicos e dos AVCs hemorrágicos. Tá? Então, o que é a base da fisiopatologia? É um entendimento que nós já conhecemos do metabolismo cerebral, né, que é aquela situação que a gente viu lá no terceiro período, que nós vamos lembrar aqui hoje. Então, o cérebro, ele depende do fluxo sanguíneo constante para ofertar para ele oxigênio e glicose. Ele não armazena esses substratos que são essenciais para o seu funcionamento. Então, não há um metabolismo anaeróbico eficaz no cérebro e nem há uma reserva de glicose ou de glicogênio que pode ser acessada quando a circulação não estiver levando esse conteúdo para dentro do cérebro. E a gente sabe, lá da aula de metabolismo cerebral, que esse fluxo sanguíneo cerebral está na ordem de 50 a 60 ml por cada 100 gramas de tecido por cada minuto. Isso aí é uma condição muito importante, porque isso aí representa 15% do oxigênio e 20% do débito cardíaco que a gente disponibiliza, né? Então, é um órgão que não passa de 2% do peso corporal. O peso médio do encéfalo adulto está entre 1.200 e 1.300 gramas, né? E que consome 20% do débito cardíaco e 15% do oxigênio captado pelos pulmões a cada inspiração, mantendo aí, então, uma média de 55 ml de sangue por cada 100 gramas de tecido por cada minuto. Obviamente, esse fluxo não é igual na substância cinzenta e na substância branca. 80% desse volume é quase na substância cinzenta, onde a gente vai ter uma maior rede capilar, porque é o neurônio, a célula mais sensível, a célula que requer mais esses nutrientes para o seu funcionamento. Nessa tabela aqui, nós temos o quão limite, né, o quão sensível, melhor dizendo, é essa condição. Porque nós temos aqui a condição normal, em torno de 55 ml
por 100 gramas de tecido por minuto, e se a gente subir para mais de 60, nós já vamos ter uma condição de hiperemia, que coloca o cérebro em risco de hiperfluxo e hemorragia intracraniana. E se isso aqui cair de 40 ml por cada 100 gramas de tecido por minuto, nós já vamos ter uma lentificação no eletroencefalograma, sendo que uma queda de abaixo de 35% do fluxo sanguíneo cerebral, nós já temos um limiar da lesão neuronal, da lesão da membrana neuronal. Né? E uma queda com 20% do fluxo sanguíneo cerebral, nós teremos uma lesão irreversível do tecido cerebral. Por isso que aquela aula de hipertensão, ela foi crucial, ela foi repetida para vocês, porque ali a gente tem a visão exata da preocupação que a gente tem que ter com o fluxo sanguíneo cerebral. Né? Então, é uma condição que a gente tem que procurar a todo momento, em qualquer medida que a gente queira estabilizar o nosso paciente, independente da condição que está levando à sua instabilidade, se seja uma condição traumática, seja uma condição vascular, seja uma condição infecciosa, seja uma condição degenerativa, né? Para as medidas de estabilização, um dos pontos principais é a manutenção do fluxo sanguíneo cerebral. E nas doenças cerebrovasculares é o elemento que vai ser alterado. Nas doenças isquêmicas, uma queda do fluxo sanguíneo cerebral, né? E nas doenças hemorrágicas, também com o efeito secundário da hipertensão intracraniana que os hemorragias vão causar, também levando a uma queda do fluxo sanguíneo cerebral e agravando a condição de lesão. Tá? Isso aqui também já é de conhecimento de vocês, é a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, né, em condições normais. Esse fluxo de 55 ml por cada 100 gramas de tecido por cada minuto, ele é mantido estável nas variações de pressão arterial média situadas entre 50 e 150 milímetros de mercúrio. Significa que a nossa pressão arterial média pode cair até 50 ou pode subir até 150 sem que haja variação do fluxo sanguíneo cerebral. Agora, se em condições normais, se indivíduos normotensos, nós diminuirmos essa pressão arterial média para menos de 50, nós vamos ter uma hipóxia cerebral. E se nós aumentarmos essa pressão arterial média acima de 150, nós vamos ter edema cerebral por ruptura da barreira hematoencefálica, como a gente viu na aula passada. Bom, lembrando que nós dissemos há pouco, voltando aqui só para fortalecer, que um dos principais fatores de risco é a hipertensão arterial. Então, significa que a maioria dos pacientes que vão chegar no pronto-socorro com acidente vascular cerebral, ele é hipertenso. Significa, sendo hipertenso, que ele tem um desvio à direita dessa curva de controle. Significa que para esse indivíduo manter o fluxo sanguíneo cerebral normal, ele depende de uma pressão arterial média mais alta. Então, nós não podemos abaixar a pressão arterial média de um paciente hipertenso crônico na vigência de uma doença cerebrovascular, porque senão nós vamos causar uma diminuição acentuada do fluxo sanguíneo cerebral e vamos agravar aquela condição cerebrovascular aguda que ele está manifestando. Tá? Isso a gente já falou lá no terceiro período, a gente está lembrando aqui, né, está pontuando aqui, para que vocês refresquem a memória aí. Bom, daí, o que vai acontecer para eu ter efetivamente a doença cerebrovascular, né? Então, eu posso ter uma lesão na parede vascular, tanto da parede arterial ou venosa, que pode causar uma isquemia ou uma hemorragia, tá? Isquemia é a redução do fluxo sanguíneo cerebral. Ela vai ser causada, normalmente, levando ao AVC, através de uma isquemia regional,
Então, por exemplo, eu vou ter uma obstrução da cerebral média. Então, é o território da cerebral média que vai sofrer um processo de baixa de fluxo sanguíneo cerebral, com consequente isquemia naquela região e que vai levar a um infarto daquela área. Também pode ser causado por uma situação transitória, que é o que nós chamamos de ataque isquêmico transitório. É uma definição que a gente vai fortalecer na aula da semana que vem, mas é o quê? É o paciente que vai ter um déficit neurológico agudo, causado por uma isquemia, né? Mas que não vai levar a uma área de infarto. Portanto, vai haver uma recuperação em menos de 24 horas daquele déficit. Ou o que nós chamamos de infartos lacunares, que são pequenos infartos no tecido cerebral, principalmente na substância branca, levando o que nós chamamos de leucoencefalopatia, que vão se somando ao longo do tempo, né, por múltiplos desses pequenos infartos lacunares, até que eles vão levando a uma grande destruição do parênquima cerebral e normalmente levando a uma demência de natureza vascular. Né, diferente, um diagnóstico diferencial com a demência do tipo Alzheimer, né, na demência vascular, geralmente causada por microinfartos lacunares. Todas essas condições, o infarto cerebral da isquemia regional, o ataque isquêmico transitório ou o infarto lacunar, eles podem ser devidos à trombose da parede arterial, que normalmente está associada à doença aterosclerótica, às arterites, que podem ser de natureza infecciosa e não infecciosa, a trombose venosa cerebral e outras doenças, como displasia fibromuscular ou síndrome de Moya-Moya, que também é uma doença congênita que a gente vai ter oportunidade de descrever mais para frente. Já a hemorragia é aquela que vai extravasar sangue através da parede vascular. Ela pode ser no interior do parênquima cerebral, o AVC hemorrágico intraparenquimatoso, ou no espaço subaracnoide, o AVC hemorrágico subaracnoide ou hemorragia subaracnoide espontânea. Então, ela vai resultar da ruptura da parede vascular, que pode ser também consequente à hipertensão arterial sistêmica, através da microangiopatia hipertensiva, que a gente vai descrever daqui a pouco. Ela pode ser devida ao surgimento de malformações vasculares, arteriais e venosas do cérebro, que também nós vamos descrever as 4 condições mais prevalentes. Essa hemorragia, principalmente a subaracnoide, pode ser causada pela ruptura de aneurismas saculares ou aneurismas congênitos, que corresponde a 80% das causas dessa hemorragia subaracnoide, e a angiopatia amiloide cerebral, que é uma condição de hemorragia intraparenquimatosa não associada à hipertensão arterial, que também a gente vai descrever daqui a pouco. Bom, além dessas 2 condições principais, né, a lesão da parede vascular causando isquemia ou hemorragia, a gente tem também a queda do fluxo sanguíneo cerebral de forma generalizada, por uma insuficiência hemodinâmica sistêmica, por exemplo, por a falência do coração como bomba, quando a gente tem a insuficiência cardíaca congestiva, um infarto agudo do miocárdio maciço, levando ao enfraquecimento do coração como bomba, diminuindo a fração de ejeção na sístole, e diminuindo a fração de ejeção vai diminuir a quantidade de sangue que vai chegar no cérebro, consequentemente diminuindo de forma generalizada o fluxo sanguíneo cerebral. Né? Isso aí pode gerar 2 condições muito importantes do ponto de vista fisiopatológico. Os quadros conhecidos como necrose neuronal seletiva, ou seja, aquelas áreas que a gente aprendeu também lá no 3º período, aqueles neurônios que são mais sensíveis à hipóxia, que são as células de Purkinje no cerebelo, os neurônios do núcleo caudado e do núcleo lentiforme nos núcleos da base do cérebro, algumas áreas do córtex do hipocampo, né, são os neurônios que sofrem mais com
hipóxia e isquemia. Então, eles podem ser danificados durante essas baixas circulatórias sistêmicas. Ou a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é mais generalizado, né, devido a uma isquemia global, que pode, inclusive, evoluir para o coma persistente ou a morte encefálica por não reversão da função do tecido cerebral. E também nós temos como alteração circulatória causando de doença cerebrovascular a obstrução súbita da luz do vaso por um êmbolo, né? E esse êmbolo ele pode ter origem principalmente de forma arterial, através de uma placa de ateroma, por exemplo, na carótida ou na vertebral. Essa placa pode desprender êmbolos que vão para a circulação cerebral. A trombose intracavitária no coração, que é muito comum na fibrilação atrial crônica. O átrio, uma vez não contraindo vigorosamente nas condições de fibrilação, ele predispõe à formação de trombo no seu interior e exatamente pela fibrilação da parede, né, esses trombos podem fragmentar e uma vez fragmentados eles vão cair na circulação arterial sistêmica e vão chegar também no cérebro. Também podem gerar êmbolos os tumores em gerais, tanto intracranianos quanto os tumores de outros locais, onde as células tumorais vão ganhar a circulação e vão formar êmbolos que podem ir para o cérebro. As fraturas de ossos longos, principalmente dos membros inferiores e dos ossos da bacia, podem gerar êmbolos gordurosos, a gordura invadir a circulação, gordura existente nesses ossos, na medula desses ossos, invadir a circulação e cair no cérebro, dando a embolia gordurosa, também nos traumas a embolia gasosa, né, e a fragmentação das placas ateromatosas. Então, a embolia, obstrução súbita da luz do vaso por um êmbolo, né, por uma substância estranha dentro da circulação. Depois nós vamos também para as doenças hematológicas, né, que podem também gerar isquemia ou hemorragia. Né? Isquemia, as doenças hematológicas que aumentam a viscosidade sanguínea. Uma das mais comuns é a anemia falciforme. E hemorragia, por modificações nos fatores da coagulação, né, como ocorre aí também mais frequentemente em algumas formas de leucemias agudas e crônicas. Também nós podemos ter doenças circulatórias por iatrogenia, causada pela ação do médico, quando a gente usa anticoagulante ou drogas trombolíticas, né? Quando a gente quer corrigir aí algum distúrbio da coagulação, algum fator de trombose. Então, a gente, por exemplo, nós vamos usar um paciente que tem uma trombose venosa periférica, nós vamos tratá-lo com heparina, um anticoagulante. Então, essa heparina vai resolver o problema da trombose venosa da perna, mas pode causar uma hemorragia cerebral. Né? Um trombolítico que a gente pode usar também no próprio AVC isquêmico, no tratamento do AVC isquêmico. O paciente tem um AVC isquêmico, aterotrombótico, chega no pronto-socorro, vai ser submetido à infusão do RTPA, que é uma droga trombolítica, para desfazer aquele trombo e recuperar a circulação. Pode ser útil, resolver o problema do AVC isquêmico, mas pode ter uma complicação gerando hemorragia no tecido cerebral. Então, uma das complicações da trombólise do AVC é a transformação hemorrágica dele. Tá? O uso de drogas, principalmente a cocaína, está associado também com hemorragias espontâneas intracranianas e a hipertensão intracraniana que nós vimos na primeira aula. Por quê? Uma vez a pressão intracraniana aumentada, o primeiro efeito fisiopatológico que ocorre é a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral com queda da pressão de perfusão cerebral, que a gente bem descreveu na primeira aula. Né? Beleza. Então, aqui tem um quadrinho do livro do Boiolo, que sistematiza isso para a gente, né? Então, a lesão da parede vascular, quando por aterosclerose, trombose arterial ou trombose venosa, vai levar a uma isquemia, que pode ser com ou sem infarto cerebral. Né? Então, uma isquemia sem infarto pode ser reversível, é o caso que vai acontecer no ataque isquêmico transitório, e uma isquemia que evolui para infarto cerebral
vai deixar algum grau de sequela ou a morte, né? Essa lesão da parede vascular também pode ser a angiopatia hipertensiva, da hipertensão, o aneurisma sacular, a malformação arteriovenosa ou a angiopatia amiloide, que vai predispor a hemorragia dentro do parênquima cerebral, hemorragia intraparenquimatosa, ou no espaço subaracnoide, hemorragia subaracnoide. Além disso, a isquemia ou infarto pode ser causado por embolia ou doenças hematológicas, e a hemorragia parenquimatosa ou subaracnoide pode ser causada também por doenças hematológicas ou pelo uso de anticoagulantes ou fibrinolítico. Além disso, uma queda do coração como bomba leva a uma insuficiência hemodinâmica sistêmica que pode gerar a isquemia cerebral global, pode ser de forma transitória, ou a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que pode, inclusive, evoluir para a morte encefálica. Bom, agora nós vamos descrever essas principais ações fisiopatológicas, começando pela mais comum delas, que é a aterosclerose cerebral. É a doença cerebral vascular mais frequente e uma das principais causas do AVC isquêmico. Os fatores de risco principal são a hipertensão arterial, o diabetes, a hiperlipidemia e o tabagismo. A ateromatose ocorre principalmente nas artérias extracranianas, carótida, cervical e vertebral, e nos seus ramos intracranianos primários, né? Artéria carótida interna, artéria cerebral média, artéria basilar, artéria cerebral posterior e as artérias perfurantes da substância branca, que temos principalmente como representantes as artérias que vão para a cápsula interna, chamada de artérias lentículo-estriadas, né? Então, o que vai acontecer nessa condição? A aterosclerose vai levar ao surgimento de uma placa ateromatosa na parede do vaso. O crescimento dessa placa vai levar à redução do fluxo sanguíneo cerebral até a oclusão da luz do vaso, que vai culminar com um infarto, tá? Também essa oclusão pode ser devida por uma hemorragia no interior da placa, que vai levar a um súbito aumento dela, levando à oclusão, ou por trombose, porque como o sangue vai turbilhar aqui em cima, com a presença da placa, ele vai deixar de ser um fluxo linear e vai formar um turbilhão sanguíneo aqui. Esse turbilhão predispõe à formação de trombos que vão aderir à superfície da placa, principalmente se a hipertensão arterial lesar a camada externa da placa, ela vai se tornar ulcerada e vai predispor à formação dessa trombose, até que esse trombo também oclui a luz do vaso e leva ao infarto cerebral, tá? Ainda por cima, nós podemos ter fatores sistêmicos sobrepostos ao processo aterosclerótico. Então, eu tenho um vaso intracraniano ou carotídeo, por exemplo, com uma placa, com um certo grau de estenose e de obstrução, né, que em condições de diminuição da pressão arterial sistêmica, diminuição do débito cardíaco ou diminuição da volemia, vão levar à perda da autorregulação cerebral, com diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e ocasionar um infarto cerebral. Então, como isso aqui é uma doença silenciosa muitas vezes, né, nós vamos ter um paciente, por exemplo, que numa hemorragia sistêmica vai ocorrer uma diminuição da sua volemia e que vai cursar com AVC porque vai está presente lá, escondido na carótida dele, uma placa de 50% de obstrução, que na queda de volemia vai ser suficiente para levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e ocasionar, por exemplo, um infarto, né? Como pode acontecer também uma arritmia cardíaca, levando a baixo débito cardíaco, um infarto agudo do miocárdio, levando a baixo débito por diminuição da força contrátil do coração, que vai encontrar uma circulação cerebral já deficiente pela presença dessas placas e vai acelerar o processo de desenvolvimento
da doença cerebrovascular, né? No caso aí, a doença isquêmica. Tá? Além disso, a aterosclerose cerebral é uma das principais causas do ataque isquêmico transitório. Esse evento transitório, ele é assim denominado porque não vai acontecer um infarto que seja captado por exame de imagem e, portanto, a isquemia vai ser reversível e vai melhorar, vai desaparecer os déficits no paciente em menos de 24 horas. Esses ataques isquêmicos transitórios geralmente são provocados por êmbolos originados nessas placas ateromatosas ou por redução do fluxo sanguíneo cerebral por uma hipotensão arterial momentânea, né? Além disso, também, a aterosclerose cerebral pode gerar uma doença como essa que nós estamos vendo aqui nessa peça de necrópsia, onde nós temos a artéria vertebral de um lado, a artéria vertebral de outro e a artéria basilar, toda tortuosa e uma artéria vertebral bem maior do que a outra. Isso aqui é a chamada de dolicoectasia vértebro-basilar. Né? Qualquer artéria intracraniana pode sofrer esse processo de dilatação e deformação pela evolução da aterosclerose cerebral, sendo o sistema vértebro-basilar o mais frequentemente acometido. Então, isso aqui é uma tortuosidade, uma dilatação que vai levar, obviamente, a comprometimento do fluxo sanguíneo, porque o fluxo vai ficar alterado nessas curvaturas exageradas desse sistema dilatado aí. Né? Então, isso aqui é uma dolicoectasia vértebro-basilar. É uma condição também que resulta da aterosclerose cerebral crônica. Olha aqui uma outra peça anatômica de necrópsia, né? Aqui não uma ectasia, mas vocês vejam aqui, ó, amarelado aqui por transparência na parede da artéria basilar, na presença da placa. Isso aqui, se a gente abrir essa artéria aqui, nós vamos retirar aqui uma placa fibrosada, uma placa muitas vezes com inclusões de cálcio, né, fibrocálcica, que é a placa da ateromatose, que comumente nós vamos encontrar também aqui, ó, na cerebral posterior dele. Todos esses pontos amarelados são pontos de placas, né, de ateromatose, significa que esse paciente sofria aí, consequentemente, de infartos cerebrais, infartos lacunares, né? Já pode ter tido passado de AVC isquêmico e pode ter sido, inclusive, a causa da morte dele, né? Bom, a outra condição bastante frequente também, geralmente relacionada à hipertensão, é a microangiopatia hipertensiva, que acompanha a hipertensão arterial sistêmica crônica. Né? Então, o que essa hipertensão vai levar? Primeiro, ela aumenta o limite da curva de autorregulação, fazendo com que, para o paciente manter o fluxo sanguíneo cerebral estável, entre 50 e 60 ml de sangue por cada 100 gramas de tecido por cada minuto, ele precisa de uma pressão arterial média acima da faixa de 50 a 150 milímetros de mercúrio. Com isso, né, essa hipertensão crônica, a primeira coisa que ela vai fazer é o agravamento da condição anterior, que é a aterosclerose nos vasos extra e intracranianos. E depois ela vai lesar os vasos, principalmente os vasos de pequeno calibre, as arteríolas perfurantes profundas do cérebro, aonde nessas arteríolas essa doença hipertensiva crônica vai gerar essa microangiopatia que vai ser caracterizada por quebra da barreira hematoencefálica, consequente depósito de material fibrinoide e proteináceo na parede vascular, levando ao seu espessamento. As células endoteliais vão degenerar, a lâmina basal delas vai se duplicar e a camada muscular média vai ser substituída por tecido fibroso. Isso vai aumentar a resistência vascular cerebral. Aumentando a resistência vascular cerebral, vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Isso vai causar infartos,
principalmente por acometer essas doenças, essas artérias perfurantes, vai levar a maior frequência daqueles infartos lacunares que nós descrevemos na introdução, onde nós vamos ter pequenos infartos repetidos, principalmente na substância branca, nos núcleos da base e na cápsula interna. Pode também levar a um quadro demencial, que a gente descreveu lá, né? É a demência vascular, a demência por doença cerebrovascular, e pode principalmente também causar o AVC hemorrágico intraparenquimatoso, porque essas alterações nos pequenos vasos, essa microangiopatia hipertensiva vai formar também microaneurismas nessas arteríolas perfurantes. Não são aneurismas congênitos, não são aneurismas saculares que nós vamos ver causadores da hemorragia subaracnoide. São microaneurismas por esse processo de enfraquecimento da parede dessas arteríolas, que vai levando, com a hipertensão, a dilatação desses pequenos vasos e que vai culminar com a ruptura deles, provocando hemorragia dentro do tecido cerebral. Como a doença acomete principalmente os pequenos vasos perfurantes ao nível da cápsula interna, dos núcleos da base e do tálamo, as hemorragias intraparenquimatosas hipertensivas mais comumente vão ocorrer nessa área. É o que nós vamos reforçar lá na aula clínica do AVC no 8º período, né? Então, quer dizer que nós ainda vamos conversar de AVC de novo, mas aí já com um olhar mais clínico, né? Nós vamos ver que as tomografias, as ressonâncias do AVC hemorrágico hipertensivo intraparenquimatoso, os coágulos vão estar principalmente localizados nessas regiões aqui, e agora vocês já sabem por que isso vai acontecer, certo? Então aqui é um resumo disso que vai acontecer na microangiopatia hipertensiva, né? Então são 3 condições fisiopatológicas, né? Então a lipohialinose, que é a deposição de proteínas plasmáticas e fibrina na parede vascular, levando à alteração da barreira hematoencefálica. A arteriosclerose, que é aquela condição anterior, né, que é o espessamento das arteríolas, e a formação dos microaneurismas, chamados microaneurismas de Charcot e Bouchard, que podem levar à ruptura e consequente hemorragia intraparenquimatosa. Então, a microangiopatia hipertensiva pode causar o AVC isquêmico e pode causar também o AVC hemorrágico, tá? Então, aqui são as alterações que nós vamos encontrar. A lipohialinose nos vasos, então aqui nós temos um vaso relativamente normal, e aqui nós temos, em comparação ao lado, um vaso comprometido, né, como que está espessado, né, a íntima dele, como está esse depósito de material hialinoide, que é corado em vermelho pela coloração da hematoxilina, né, do HE, tá? Aqui nós temos a formação do aneurisma, aqui um capilar, com uma dilatação da sua parede, até com a formação de um trombo aqui, ó, nessa dilatação, e esse aneurisma pode um dia romper e causar sangramento para o tecido cerebral adjacente aí, tá? Bom, uma outra condição é a angiopatia amiloide. Essa é uma doença caracterizada por depósito, né, de proteínas, substância amiloide, nas camadas médias e adventícias das arteríolas, das artérias de pequeno e médio calibre e, eventualmente, em veias cerebrais. Ela tem principalmente uma forma esporádica, né, não relacionada a fatores hereditários, onde a proteína que vai depositar, a proteína amiloide que vai depositar nos vasos, é a mesma proteína que vai depositar nos neurônios, causando a doença de Alzheimer, ou presente também nas lesões encefálicas da síndrome de Down, que é a proteína beta-amiloide. Tá? Na forma hereditária da angiopatia amiloide cerebral, aí nós vamos ter todas as formas de proteínas amiloides podem se depositar na parede dos vasos intracranianos. E o que vai acontecer como mecanismo de clínico principal? Qual é a principal
consequência da angiopatia amiloide cerebral. É a hemorragia intraparenquimatosa lobar. A gente não falou aqui que pela característica da microangiopatia hipertensiva, que vai causar hemorragia cerebral, essa hemorragia ser principalmente nos núcleos da base, na cápsula interna e no tálamo? Pois então, na angiopatia amiloide cerebral, nós vamos ter também uma tendência a essas alterações a provocarem hemorragias dentro do parênquima cerebral, só que essa hemorragia vai ser principalmente lobar, vai ser superficial, e principalmente nos lobos frontal e parietal, tá? E uma outra condição, agora já mais rara, causando aí também infartos cerebrais, principalmente em pacientes jovens, são essas 3 condições genéticas aí, que são todas elas conhecidas como arteriopatias cerebrais autossômicas dominantes com infartos subcorticais e encefalopatia, que pode ser o CADASIL, o CARASIL e a síndrome de Maeda, né? O CADASIL e a síndrome de Maeda são afecções que afetam a substância branca do tecido cerebral, acometem adultos e são denominadas de leucoencefalopatia do adulto, a maioria delas geneticamente determinada. A CADASIL é uma mutação do gene NOT3, no cromossomo 19p13, né, cujo produto vai alterar a formação normal dos vasos sanguíneos cerebrais, comprometendo os vasos perfurantes da substância branca de pequeno calibre, que vai levar a microinfartos nessa região. E isso vai levar a uma doença progressiva, uma doença de isquemias cerebrais progressivas, que vai se manifestar clinicamente em torno de 40 ou 50 anos. Essa aqui, ó, essa mesma condição que a gente descreveu aqui, espera lá, que vai levar a alterações na microangiopatia hipertensiva e na aterosclerose cerebral, tá? Ela vai acontecer essa mesma condição de infarto lacunar dessas aqui, só que lá no paciente acima de 60, 70 anos. E aqui no paciente abaixo de 60 anos. Sendo que na síndrome de Maeda pode ser até abaixo dos 20 anos de idade, com uma evolução grave, ó, levando ao óbito em cerca de 7 a 8 anos depois da manifestação. Então são doenças raras, hereditárias, que vão levar à alteração da parede vascular, geralmente nos vasos perfurantes da substância branca, que vão culminar com microinfartos cerebrais repetidos, levando a infartos lacunares, só que numa idade mais nova do que naquelas 2 condições que também vão ocasionar microinfartos da substância branca, que são a aterosclerose e a microangiopatia hipertensiva, onde nós vamos encontrar essas condições no paciente mais idoso, tá? Outro grupo de doença que vai levar à alteração vascular no cérebro são as arterites. As arterites podem ser de causa infecciosa, né? A gente tem aí várias infecções que podem cursar com infecção no sistema nervoso central das artérias. A gente tem aí a infecção por vírus, principalmente o vírus do herpes, né, pode causar arterite intracraniana, e as arterites não infecciosas, que normalmente estão relacionadas a doenças genéticas também, né, como as arterites que comprometem artérias de grande calibre, incluindo o arco aórtico, como a gente vê na doença de Takayasu, que é frequente em mulheres asiáticas, né? A arterite células gigante, que a gente vai ter oportunidade também de falar sobre ela lá na aula de cefaleia da neurologia do 8º período, né? A arteríola de células gigantes é uma doença que acomete principalmente as artérias temporais superficiais, acometendo também as artérias oftálmica e artérias intracranianas, principalmente as vertebrais e a basilar, sendo que é uma das causas de dor de cabeça que aparece após os 50 anos de idade, com elevação do VHS,
e com um depósito de células gigantes na parede dessas artérias, principalmente da artéria oftálmica, podendo levar à cegueira súbita. É uma condição grave de cefaleia iniciada após os 50 anos de idade, arterite temporal, arterite de células gigantes. Né? A gente tem outras aí que a gente não vai descrever agora detalhes, né? Não cabe aqui na aula de hoje, só para lembrar para vocês. Né? Nas arterites infecciosas aí, a gente então chama atenção aí, bactérias, espiroquetas, fungos, né, os aspergilos, a cândida, são vários fatores aí, vários agentes patogênicos que causam infecções sistêmicas e comprometendo também os vasos sanguíneos cerebrais. E aqui a gente tem algumas arterites não infecciosas levando aí. Então, o que a arterite pode causar? Pode causar obstrução da luz do vaso, isquemia e infarto, AVC isquêmico, e pode ocasionar também ruptura da luz do vaso, causando hemorragias intraparenquimatosas, AVC hemorrágico. Tá? Uma outra condição é o aneurisma sacular, também conhecido como aneurisma congênito. É a principal causa de hemorragia subaracnoide espontânea, perfazendo mais de 80% desses casos. Né? O que vai acontecer? Normalmente, vai ocorrer uma dilatação na parede do vaso, geralmente num ponto de bifurcação desse vaso, causado por uma deficiência na camada média desse vaso, por isso muitas vezes ligado a fatores congênitos, hereditários, onde a pessoa tem uma predisposição a ter um enfraquecimento dessa camada média. Esse enfraquecimento vai levar com o tempo, principalmente no decurso da hipertensão arterial sistêmica e outros fatores de risco, sendo um dos principais o tabagismo, a dilatação progressiva dessa ponta da artéria, até que um dia ela se rompe, e ao se romper, leva ao extravasamento de sangue. Como as artérias acometidas, principalmente, elas vão ter o acometimento nos seus ramos proximais, aqueles que ainda estão no espaço subaracnoide antes de entrar no tecido cerebral, como é o caso da bifurcação da carótida interna, onde ela bifurca em cerebral anterior e cerebral média, a cerebral média, a bifurcação da cerebral média, a origem da comunicante anterior, a origem da comunicante posterior na carótida interna, né? A bifurcação da basilar, onde ela vai bifurcar em cerebrais posteriores, né? A confluência da vertebral para a basilar. Então, nesses pontos é onde vai ocorrer essa dilatação, que vai crescendo com o tempo, até que ela vai sofrer uma ruptura, causando um quadro de hemorragia subaracnoide. Né? E aqui a gente descreve tudo isso que eu falei para vocês. Também pode estar associado a algumas doenças do colágeno, pode predispor a formação do aneurisma sacular. Uma delas é a síndrome de Ehlers-Danlos, né? Onde ele pode ocorrer inclusive em crianças. Normalmente a ruptura de um aneurisma sacular ela vai ocorrer na idade média de 55 a 60 anos de idade, né? E na síndrome de Ehlers-Danlos, na síndrome de coarctação da aorta, na síndrome de Marfan, na síndrome de rins policístico, né? Todas essas podem estar associadas à presença desses mesmos aneurismas, onde a sua ruptura pode acontecer precocemente, antes dos 40 anos de idade, e até mesmo na criança. Eu já tive um caso de uma criança de 10 anos que tinha coarctação da aorta, que teve uma hemorragia subaracnoide por ruptura de um aneurisma de artéria comunicante anterior aos 10 anos de idade, que é raro, né? Mas aí é por conta dessa condição. Aqui está representada uma figura de necrópsia, né, do polígono de Willis, artéria retirada do cérebro, onde vocês estão vendo aqui, ó, a dilatação exatamente na bifurcação, próxima à bifurcação da carótida, onde ela vai dar origem à cerebral média, à cerebral anterior e à cerebral média. Nesse ponto aqui nós temos uma dilatação aneurismática aí, ó, tá? Bom, hemorragia subaracnoide, nós vamos falar da parte clínica dela, né, junto com os AVCs hemorrágicos, na aula da semana que vem.
é uma emergência médica, 50% das pessoas que têm uma ruptura de um aneurisma como essa podem morrer na fase aguda, né? Geralmente a gente divide em terços, um terço vai morrer imediatamente, um terço vai ficar gravemente sequelado e um terço pode sair ileso dessas hemorragias desde que tenha tratamento adequado. Né? A probabilidade da ruptura do aneurisma está diretamente relacionado ao seu crescimento. Quanto maior o raio do vaso, maior a tensão na parede requerida para resistir a uma dada pressão, né, que é a lei de Laplace, e isso, então, quanto maior o aneurisma, maior a tendência dele de romper. Aneurismas com 5 milímetros de diâmetro têm risco de 2% de ruptura, enquanto um aneurisma com quase o dobro vai ter um risco de mais de 8 vezes de ruptura, certo? Aqui nós temos a apresentação clínica, né, que é uma tomografia mostrando sangue no espaço subaracnoide, essa área hiperdensa desenhando as cisternas, né, principalmente aqui na fissura lateral desse lado, onde nós temos mais sangue, e aqui uma angiografia mostrando a dilatação aneurismática aqui, mostrando outro aneurisma, então eles também podem ser múltiplos, tá? Principalmente se houver essa história hereditária, essa história familiar, nós podemos ter a presença de aneurismas múltiplos intracranianos, né? Geralmente aí o quadro característico é o de uma cefaleia súbita, explosiva, geralmente relacionada a esforço físico ou ato sexual. Então a gente vai aprender isso lá também na aula de cefaleia do 8º período. Sempre que eu tiver uma dor de cabeça súbita, explosiva, intensa, acontecendo logo após o esforço físico ou durante o ato sexual, eu tenho que pensar na ruptura de um aneurisma e numa hemorragia subaracnoide. Uma vez acontecendo, é uma doença grave. Por quê? Um novo sangramento desse mesmo aneurisma pode ocorrer em até 50% dos pacientes, se ele não for tratado, se esse aneurisma não for clipado ou trombosado, né? Também, quanto maior a presença de sangue no espaço subaracnoide, vai gerar vasoespasmo, o que vai gerar o infarto cerebral, que é a principal causa de morte nesses indivíduos, e também a presença de sangue no espaço subaracnoide vai diminuir a absorção do líquor nas granulações aracnoides, lembra que nós falamos isso na aula passada de hidrocefalia, e vai levar a uma hidrocefalia por obstrução da drenagem do líquor nas granulações aracnoides do seio sagital superior. Aqui uma figura mostrando onde os aneurismas são mais comuns, né? Então o mais comum deles é na origem da comunicante anterior, 40% dos casos, né? Aqui na origem da comunicante posterior, na carótida interna, 20% dos casos, na bifurcação da cerebral média, 34% dos casos, e no topo da artéria basilar, quando ela se bifurca em artérias cerebrais posteriores, em 4% dos casos. Então, local mais frequente de aneurisma sacular congênito, a origem da comunicante anterior ou complexo da comunicante anterior. Isso aí é uma dica importante que geralmente é uma questão muito frequente em concursos, né? Residência, entre outros. Aí. Qual o local mais comum da ocorrência dos aneurismas intracranianos congênitos? E aí a gente tem também como hemorragias tanto subaracnoides quanto intraparenquimatosas as malformações vasculares cerebrais, né? E essas malformações nós vamos encontrar de 4 tipos. A malformação arteriovenosa, o hemangioma cavernoso, a malformação venosa e a telangiectasia capilar cerebral. A mais comum delas é a malformação arteriovenosa. O que é isso? É quando eu vou ter a não interposição de capilar entre a artéria nutridora e a veia de drenagem, formando um enovelado. Então, a gente tem aqui, ó, representando aqui nessa arteriografia cerebral, injetou contraste aqui,
né, na carótida, e nós vamos ver aqui, ó, no território da cerebral média, esse enovelado aqui. O que aconteceu aqui? Aqui nós temos diretamente arteríolas desembocando em veias, sem a interposição de capilar. Isso vai gerar uma série de dilatações aqui, até com as formações de aneurismas aqui nas artérias nutridoras, que tem como principal risco o quê? A ruptura dessa malformação, causando hemorragia, tanto no espaço subaracnoide ou também hemorragias no tecido cerebral. É o tipo de malformação vascular intracraniana mais frequentemente produtor de hemorragias, né? Então, todas as vezes que elas forem suspeitadas ou encontradas, elas são de natureza de tratamento cirúrgico. Aí as técnicas são várias, tem a microcirurgia para ressecar isso aqui, tem a embolização dessas artérias por procedimento endovascular. Essas malformações, elas também respondem à radioterapia, então tem o tratamento radioterápico, que pelo menos pode diminuir parcialmente essas malformações, facilitando depois a ressecção cirúrgica delas. E elas se manifestam como? Através de um AVC hemorrágico súbito, ou também elas podem se manifestar por dor de cabeça crônica, por crise convulsiva. Então, cefaleia e crise convulsiva iniciadas pela primeira vez em pacientes idosos, sempre pensar na possibilidade daquela cefaleia ou daquela crise convulsiva ser de natureza orgânica. E entre as causas daquela cefaleia e daquela crise convulsiva, a gente tem malformações arteriovenosas cerebrais. Essa é a mais grave, é a que causa hemorragia. A segunda mais grave, que também causa hemorragia, é o hemangioma cavernoso, também conhecido como cavernoma. Nós vamos encontrar de forma isolada ou múltipla, onde nós vamos encontrar isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma imagem de ressonância mostrando essa lesão aqui no lobo temporal. É uma lesão encapsulada no seu interior. A gente vai ter pequenas artérias e veias dilatadas que vão sofrer pequenas rupturas nesse interior e que podem aparecer, inclusive, com calcificações no seu interior e com hemosiderina em diferentes estágios de decomposição, porque vão sofrendo pequenas hemorragias internas. Até que um cavernoma desse também pode se romper e causar uma hemorragia lobar aqui, uma hemorragia temporal. E também uma das principais uma das principais maneiras de apresentação do cavernoma é através de crise convulsiva, principalmente crise convulsiva focal, tá? Tratamento disso aqui também é cirúrgico, é a remoção desse aqui. Já os outros dois são mais difíceis de causarem sintomas e hemorragias. Esse aqui, por exemplo, quase sempre é um achado de necrópsia, é o angioma venoso, onde você tem aqui uma grande veia de drenagem drenando uma determinada área cerebral, que é nutrida aqui por artérias, diretamente para o seio aqui, ó, no caso aqui o seio venoso da dura mater. Então essa veia aqui é um achado muitas vezes de exame, vai fazer uma ressonância e acha uma veia dilatada atravessando a convexidade cerebral, raramente ela causa hemorragia, raramente ela é sintomática, causando dor de cabeça ou crise convulsiva, e muitas vezes ela vai ser um achado de necrópsia, vai morrer por outras causas, e no estudo do cérebro vai achar essa malformação. E a última é a telangiectasia capilar, é um aglomerado de capilares dilatados, separados do tecido nervoso normal, com poucos milímetros de diâmetro. Também é sintomática, localiza-se principalmente no tronco cerebral, sendo a ponte o lugar mais comum, né, onde ele pode causar pequenas hemorragias, pequenos AVCs hemorrágicos. Tá? Uma outra causa também muito menos frequente é a displasia fibromuscular, doença não inflamatória, que não tem causa conhecida, que vai levar ao comprometimento da rede arterial cervical e intracraniana, em especial
a porção cervical da artéria carótida interna, onde ela vai ser a segunda causa, depois dos ateromas, né, depois das placas de ateroma, de obstrução arterial. Tá? E aqui, aquelas síndromes mais raras lá, que a gente falou que ia falar um pouquinho sobre elas, né? Como aí a síndrome de Moyamoya. Esse termo, ela vem lá da Ásia, né? Principalmente do Japão, onde ela é uma doença muito frequente, ela é rara em não asiáticos. Né? Então, ela foi descrita pela primeira vez lá no Japão, incide entre a primeira e a quarta década de vida, pode estar associada a várias outras doenças hereditárias, como a neurofibromatose tipo 1, que inclusive está associada à presença de tumores intracranianos, né? A síndrome de Marfan, a síndrome de Alpert, a anemia falciforme e a anemia de Fanconi. Macroscópica e angiograficamente, a estenose bilateral da porção distal da carótida interna e porções proximais das artérias cerebral média e anterior, associada a numerosos ramos colaterais. Então, você está vendo aqui, ó, então a carótida cervical vem aqui, ela tem um calibre normal, aí logo depois do sifão carotídeo, ela está estenosada, o calibre dela diminui bastante, o calibre da cerebral média também está bem diminuído, normalmente ele é bem maior do que isso, e você vê essas pequenas dilatações e essas redes colaterais aqui. Então, isso aqui pode ser fonte de infarto cerebral e também de hemorragias intracerebral. E, normalmente, esses infartos eles vão acontecendo de pequena monta, de forma silenciosa, até que eles vão se associando e vão apresentar sintomas nesse paciente. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar na aula de hoje, né? Então, esses são os mecanismos fisiopatológicos que vão culminar com isquemia, com ou sem infarto ou hemorragia do tecido cerebral. E na aula que vem, a gente vai descrever, então, as formas clínicas de isquemia cerebral com AVC isquêmico e de hemorragia cerebral do AVC hemorrágico. Tá certo? Então, agora nós vamos aí para eventuais dúvidas surgidas aí. Vou desligar o microfone aqui, a gravação, tá? Para não ficar muito grande para vocês. E a gente pode ir aí para as dúvidas. Mais uma vez, desculpa aí pela gafe, né? De não estar compartilhando a tela, mas isso acontece. Fernanda Monteiro. Professor, tem algum motivo conhecido para ter esse depósito de proteína amiloide na angiopatia amiloide? É um defeito congênito, é um defeito hereditário. Vamos voltar lá no slide. Angiopatia amiloide cerebral, né? Ela vai ser devida, ela pode ter ou uma forma esporádica ou uma forma hereditária. Na forma esporádica, predomina o depósito da beta-amiloide, que é a mesma beta-amiloide que esporadicamente vai causar a doença de Alzheimer, né? Vai depositar. Só que aqui, qual que é a diferença? Na doença de Alzheimer, a proteína vai acumular dentro do neurônio, levando à sua morte e levando ao quadro demencial progressivo. Na angiopatia, ela vai depositar na adventícia das arteríolas, levando à fragilidade delas e ruptura, com hemorragia intracraniana. E nas formas hereditárias, nós temos normalmente, né, no nosso organismo, 7 tipos de proteínas amiloides diferentes, que estão se envolvendo em várias funções, e qualquer uma delas pode estar envolvida aí no depósito dessas arteríolas. Tá? Então, é uma predisposição genética, ou uma condição normal, como acontece aí do próprio envelhecimento cerebral. Por isso que essas hemorragias da angiopatia amiloide, elas vão acontecer no idoso. São hemorragias intraparenquimatosas, lobares, localizada principalmente no lobo frontal e no lobo parietal, que nós vamos encontrar em indivíduos aí acima de 60, 70, 80 anos de idade.
Tranquilo? Por nada. Mais dúvidas? Desistiu de perguntar aí, Fernanda? Pode perguntar, desiste não. Eu pensei, tudo bem. Não fica com dúvida, não. Mais alguma dúvida, gente? Então, o que, que a gente quis mostrar nessa primeira parte do doença cerebrovascular? Então, os mecanismos fisiopatológicos. Então, nós vimos aí várias condições, muitas delas associadas diretamente aos fatores de risco, principalmente aí, como vocês viram, a hipertensão arterial sistêmica, que vão produzir ou isquemia com ou sem infarto, que vai progredir para o AVC isquêmico, ou hemorragia, que pode ser intraparenquimatosa ou subaracnoide, que vai evoluir para o AVC hemorrágico. Tá? Na aula da semana que vem, a gente vai abordar os dois galhos principais da árvore: as formas de apresentação isquêmica e a forma de apresentação hemorrágica. Aí isso vai preparar vocês para entender lá no 8º período a clínica do AVC. Né? Então, quando a gente escrever lá o que é o AVC, é o surgimento de um déficit neurológico agudo de forma súbita, né? Sempre que isso acontecer, eu devo pensar no diagnóstico de um acidente vascular cerebral. Aí agora vocês já vão estar municiados do que está acontecendo na circulação daquele indivíduo para ele ter aquele AVC. Aí lá nós vamos centrar na clínica, né? Na clínica e na abordagem. Sendo que na abordagem do tratamento do AVC, uma das principais preocupações é exatamente o manejo da hipertensão. E hoje a gente já ofereceu para vocês a questão do fluxo sanguíneo cerebral, que é também outro ponto importante que deve ficar bem sedimentado na aula de hoje. Bernardo Silveira, professor, você mencionou que existem dois jeitos de tratar aneurismas saculares. Um que é a clipagem, o outro é o método endovascular, por embolização dele. A gente vai por via endovascular, um cateterismo, e vai embolizar o aneurisma, vai ocluir a luz dele. A gente vai falar isso lá na aula do clínica, né? Lá no 8º período, com mais detalhes. Então, o tratamento endovascular, menos agressivo, mas infelizmente não são todos os aneurismos que vão se beneficiar dele, e o tratamento cirúrgico, né, através da clipagem microcirúrgica, que é o tratamento mais utilizado. Né? Mais dúvidas? Bom, então, se não há mais dúvidas, a gente vai encerrar por hoje. E na quarta-feira que vem, então, a gente vê a segunda parte. O arquivo que já está lá disposto para vocês, ele tem a aula completa, tá? Ele vai seguindo os slides, não só até onde a gente parou aí hoje, não. Então, aqueles que já quiserem, podem se preparar para a aula da semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos e quarta-feira que vem a gente se encontra novamente, tá? Obrigado aí pela presença de vocês, hein?
Música